Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher, que tinha o espírito de enfermidade. Havia já 18 anos aquele espírito de enfermidade em seu corpo. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, moveu a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, pois vindes para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas pela instrumentalidade de Jesus. Com estas palavras do Evangelho de Lucas, eu quero nesta manhã do dia 1º de julho abraçar a família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário da sua cidade, do seu país, do seu continente, seja pela manhã, à tarde ou à noite, que vocês estão me assistindo, me ouvindo, Deus esteja presente, porque a palavra aqui é a palavra de Deus, através de nossas cordas vocais. Fique conosco. Esta é mais uma audição do programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. É o encontro dos vasos, é o café com Jesus, é o congresso Línguas de Fogo. Estamos cobrindo todo o território nacional do Iapoque ao Chuí. Para todo o Brasil. Estamos pela cruzeiroam.com.br, estamos pela Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte, estamos pela ID em Sinai, estamos pela Voz da Bênção, estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TikTok, estamos por várias plataformas, levando o assunto que o mundo precisa ouvir, sempre, pela manhã, à tarde e à noite. Jesus, o Salvador do mundo. Fique conosco, porque hoje eu quero falar sobre espíritos de enfermidade. Eles existem, são reais. Os espíritos existem primeiro do que a matéria. Jesus mesmo falou: com aquela glória que eu tinha contigo,
antes que o mundo existisse. Os espíritos existem, uns para o bem, outros para o mal. Fique conosco, porque você precisa ter o conhecimento desta revelação passada por Jesus. Espíritos de enfermidade. Tá bem? Já são 5h11. O programa que está chegando até você é o Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. É da Bahia para o Brasil. Gildete Rodrigues já está ali conosco, Aline Oliveira, Edna Teles também, Wagner de Jesus, Vânia Rocha. Pode ir chegando, família linda, porque esta é mais uma audição do Bom Dia Espírito Santo. Ontem eu recebi um telefonema lá dos Emirados Árabes, alguém me dizendo, missionário Daniel de Oliveira, eu já estive aí em sua igreja e eu trabalho aqui nos Emirados Árabes e estou ouvindo e acompanhando o seu programa. Maria José já chegou também para estar conosco, meu amigo pastor Rogério Magalhães, doutor Rogério, seja bem-vindo, servo do Deus Altíssimo, Jesus te ama muito, Rogério. Amanda Andrade também, sejam todos bem-vindos, ovelhas amadas, rebecas e príncipes, servos e servas, porque este é um programa que une o Brasil, 5h da manhã, para ouvir a palavra de Deus. Rosália Muniz de Almeida, olha quem apareceu, Rosália. Meu Deus, seja bem-vinda, Rosália. Você e toda a sua bela família, aí, Costa Azul, Pituaçu. Deus abençoe, cantora amada. Deus te abençoe. Rosália é uma serva de Deus que nós conhecemos, mas deve ter mais de 2 anos que eu não a vejo. É uma mulher abençoada por Deus. Ela, seu esposo e toda a sua querida família. Wagner de Jesus também já está conosco. Sejam todos bem-vindos. Não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos. Edna Teles, família Teles. Maria Eugênia Santos já está conosco, a conhecida Dona Guida, mulher forte da Avenida Peixe, a mãe da Patrícia, da Mônica, da Bianca, da Bela Fernanda. É a mãezona, Dona Guida, a mulher forte da Avenida Peixe. Chegando na Avenida Peixe, pergunta quem é Guida, todo mundo fala, Guida mora ali. É uma mulher de Deus, é uma ovelha, é membro da nossa igreja, há muitos anos. Guida é Guida, Maria do Carmo, abençoa meus filhos, meu Deus. Sim, filha. Deus te abençoe. Estarei orando hoje pela sua família. Hoje é 1º de julho. Junho já foi. Já estamos no mês 7. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. E nós vamos estar em Brasília, na Internacional Convenção da Igreja Casa da Bênção. Parece-me que até o presidente da República vai estar lá, recebendo a nossa cobertura espiritual. Ele já foi convidado, já deu o ok, e nós vamos colocar a mão sobre ele para abençoar. A Bíblia manda abençoar as autoridades. A nossa convenção é do dia 19 ao dia 23, se não me engano, em Brasília, na Catedral Mundial das Casas da Bênção. Então, julho para nós é um mês de viagem, é um mês muito especial.
E é o mês 7, é o mês da paz, do descanso, do avivamento, já nos preparando para agosto e assim sucessivamente, abençoando. Mas nós encerramos ontem o mês sem dever nada a ninguém. Junho para nós foi um mês de uma grande colheita. Deus nos abençoou. Mês da bênção, mês 7, mês da convenção nacional, tem um vídeo, ele confirmando que irá o presidente da República na Catedral da Bênção aqui em Brasília, sim. E eu quero colocar as minhas mãos sobre ele e abençoar a vida dele, da esposa, o ministério. Maria do Carmo já chegou. Nilza Rocha, meu Deus, abençoe minha irmã Nilza Rocha. Gildete Rodrigues, Maria do Carmo, Tercília Ferreira, sejam todos bem-vindos. Coloque aí agora o copo com água, para que esta água seja ungida, santificada por Deus. Eu creio, não são sobre as águas, eu creio. Coloque também a caneta que você vai assinar os destravamentos, a papelada que já foi carimbada na sala do trono. Repito, a papelada que já foram carimbadas, a folha por folha, na sala do trono. Deus me deu a revelação. Coloque aí agora um pouquinho do azeite para a santa unção da sua família. Estou precisando do número do Pix. Daqui a pouquinho, a secretária pela fé, Soraya, sempre colocam aí para mim o número do Pix. Rogério sabe o número do Pix. Rogério é secretário de longe. Cuida da minha filha, Jesus. Sim, filha. Neste mês de julho, quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. Amanhã, sábado, dia 2, mais experiente. Deus te abençoe, Rogério. Parabéns para você, viu? Parabéns. Rogério está colocando aí o Wagner, o número do Pix, Wagner. Copia aí, fotografa. Pix 719918-62232, Bradesco, Daniel de Oliveira, tá bem? A bênção vai chegar em minha mão para nós manter esta rede no ar, ganhando almas para Jesus em todos os países. Abençoa minha irmã Vânia Rocha e a Marcela. Estarei orando sim por elas no dia de hoje. Obrigado, pastor Rogério, homem de valor. Obrigado, tá vendo, Rogério? Wagner está te agradecendo ali e eu também te agradeço, porque a bênção chega em minhas mãos para nós mantermos a rede de comunicação internacional. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Shalom, Bispo Daniel. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Tatiane. Conhecida como Tati, Tati para cá, Tati para lá, Tati para cá, Tati para lá. Deus te abençoe, Rebeca, amada. Pessoas ontem ligaram para mim. Alexandra Miller Oliveira já está conosco. Sueli Pereira. Eu quero pedir a vocês para compartilhar o programa de ontem, o programa de antes de ontem e o programa de terça-feira. Esta semana Deus me deu mensagens muito profundas e muito sérias. Programa de ontem, de antes de ontem e também de terça-feira. Há mensagens tremendas nestes 3 programas anteriores. Tá bem? Faça isso. Estão lá em minha página já arquivados no YouTube e também no Facebook. Vamos encher a terra com estas mensagens. Vamos fazer a diferença. Ganhar almas e edificar o corpo de Cristo com seriedade, com responsabilidade, com temor.
Ademar Lopes de Queiroz ontem ligou pedindo cobertura espiritual. Hoje é dia de muita cobertura espiritual. Oração e jejum. Alisson Almeida Pereira também ligou. Anastácio de Almeida Pereira. André Lucival Portugal. Andressa do Amor Divino. Antônio Jorge Santos. Ariane Vitória dos Santos e Atanásio Almeida Pereira. Bárbara Leal. Catarina dos Santos Ribeiro. Cremilda de Jesus. Dalva Roseane Família Cristiane Santos Amorim. Daniela da Cruz Boaventura. Dilza Alves Santos. Eliel da Silva Barreto. Elisângela da Silva. Epifânia dos Santos. Erasmo Santos. Fabiana das Neves. Fernanda Oliveira Santos. Gracia Araújo. Israel Almeida. Yuri Pitanga. Ivete Pitanga. José Josué de Almeida. Jorge Batista. Laelso Lisboa Gomes. Juliette Barreto. Letícia Valéria. Luci Ferreira Santos. Luciena Andrade. Luiz Roque. E muitos outros nomes. Se eu for ler todos os nomes aqui, eu irei ficar muito tempo. São pessoas de todo o Brasil e de outros países que têm o número da Rádio Cruzeiro e mandam mensagens para pedindo oração aqui, falando com a nossa secretária. Deus abençoe. Maria do Carmo já chegou para estar conosco. Soraya Rodrigues já colocando ali o número do Pix também. E comunicando que a Voz da Bênção está no ar. A Voz da Bênção é a mais jovem emissora online que compõe a Rede Bom Dia Espírito Santo, que está em nosso escritório na sede no bairro da Liberdade. Estamos alcançando um alto índice de audiência. O relatório já chegou em minhas mãos, principalmente nos Estados Unidos da América do Norte. Estamos tendo mais audiência do que no Brasil, segundo o relatório que o diretor me apresentou. E graças a Deus, qual o valor da alma de um gringo, de um americano? Qual o valor da alma de um africano, de um europeu, de um asiático? É o mesmo valor. Preço do sangue de Jesus. E só a eternidade irá nos revelar quantas almas nós ganhamos, Brasil e fora do Brasil. Só a eternidade. Então pregue o Evangelho. A maior missão da igreja não é construir majestosos templos. Nós construímos igrejas para ter o nosso espaço para reunião e adoração. Sim, sem dúvida. Salomão também construiu. Em Gilgal também havia o templo construído. E em muitos outros lugares. Mas a maior missão da igreja é levar a mensagem que transforma, perdoa, liberta. A mensagem do Evangelho. O mundo leva o que o mundo tem, o carnaval, a orgia, o pecado, a bebida, as drogas. Mas nós temos que levar o que nós temos. O que eu recebi do Senhor, falou o apóstolo Paulo. Isto também eu vos entreguei, eu vos ensinei, eu vos transmiti. Nós não podemos ficar para nós o tesouro de Deus, porque não é nosso. Nós temos que passar para frente o tesouro, a vida. A coisa mais preciosa é a vida. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Então a alma, o espírito, é a coisa mais preciosa, junto com o Espírito Santo de Deus. Então pregue o Evangelho. Às vezes você tem um chamado. Todos nós temos uma missão a cumprir, um chamado
a executar, porque nós existimos na terra, não pela vontade da carne ou do homem, pela vontade de Deus. Por isso que em cada ponta de dedo há uma marca de Deus, as impressões digitais. Cada um de nós fomos criados para a glória do Senhor e para uma missão. Por isso que Jesus, como homem, ele disse: Pai, está consumado. Ele terminou a missão dele e eu, você, nós queremos terminar a nossa missão. Pelo menos 90% de execução do nosso chamado. Porque nós não somos deste mundo. Nosso reino não é daqui. Então pregue o Evangelho. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho faz a diferença. É água limpa. É semente de vida. É salvação. É transformação. É perdão. É misericórdia. O Evangelho é boas notícias. Como eu vou pregar, missionário? Através da minha voz. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem bíblica que tem gerado frutos em todos os continentes. Participe do meu ministério. Me ajude a manter esta rede. Não me deixe só. Deus levantou vocês, ovelhas amadas, também para contribuir. Não importa o valor, se é R$10, R$20, R$50, R$100, R$1.000, R$5.000, R$10.000, não importa. O importante é o toque do Espírito em sua alma e a sua obediência. Ponha-se de joelhos. Põe o rosto sobre a Bíblia e deixa Deus falar. Mande uma oferta agora em julho, uma em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, porque janeiro começa o ano da esmeralda azul, uma revelação muito forte que Deus me deu. Faça um voto de contribuir. Manda através do melhor meio de transferência, Pix. A Soraya Rodrigues está colocando aí o número do Pix. Fotografa, filma e mande certinho. Vai chegar em minhas mãos e nós vamos manter a rede. Por que rede, missionário? Porque o Senhor usa essa expressão rede, porque não é apenas uma emissora, são várias emissoras, agora, neste momento, conectados conosco, levando a imagem, a voz e a unção de Deus. Porque a unção de Deus, ela ultrapassa todas as barreiras, porque a voz de Deus, ela penetra na divisão da alma do Espírito e do Espírito. Ela quebra o cedro do Líbano. Ela vai no fundo do oceano ou no fundo do abismo. A voz de Deus, ninguém para ela. Ninguém barra ou impede, porque ela é como o relâmpago, no brilho, na rapidez e na unção. Então pregue o Evangelho através das minhas cordas vocais. Ah, missionário, eu tenho chamado, mas não tenho tempo. Eu tenho, eu te ajudo. Tá bem? E a eternidade revelará quantas almas ganhamos. Anote aí o número do Pix. Faça um voto. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Faça um voto pela sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, sua cunhada, sua enteada, seu enteado. Faça um voto de enviar para a pregação do Evangelho uma oferta de amor, um dízimo de um destravamento, uma contribuição para o bom dia, Espírito Santo.
Às vezes você investe a sua semente em lama. Lama gera lama, viu? Abismo chama abismo. Às vezes você investe em um areial, em uma areia movediça, em um avarento, em um ganancioso. Aí não tem retorno para você. Então saiba, use a sua inteligência espiritual. Está entendendo, Luiz Carlos? Deus te abençoe aí em Serrania. Pastora Cipriana de Melo, pastor Luiz Carlos. Deus abençoe. Então faça isso, ganhe almas. Ah, na minha cidade, missionário, eu já tenho ganhado almas, graças a Deus. Eu também. Mas se você pode, com pouca coisa, ajudar a evangelização internacional, a obra de missões. Sabe por que nós um dia aceitamos Jesus? Porque alguém investiu no ministério de alguém. E o evangelho nos alcançou. É assim a obra de Deus. E só a eternidade irá revelar quantas almas ganhamos. Vocês lembram quantos missionários americanos vinham para o Brasil na década de 60, 70? E começou as tendas em São Paulo? Eu lembro muito bem. E o evangelho se espalhou pelo Brasil afora? Quantos missionários vieram pelas Assembleias de Deus para Belém do Pará também? Os batistas, os metodistas, os presbiterianos. Alguém investiu neles. Então a obra não parou. Por isso que quando nós formos, nós receberemos o salário que está na contabilidade de Deus. Por isso que Abacuque orou dizendo, no meio dos anos, vai anotando a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra e com decorrer dos anos a notifica. Vai anotando. É tudo anotado na sala do trono. Será que vocês entendem como eu entendo? 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, 1000 reais ou mais? Às vezes você investe em tantas coisas, hein? Em carro, em iate, em vaidade, em reforma sem precisar de reforma, em bolsas, em sandálias, em sapatos, já tendo tudo. E não preocupa com a obra de Deus. Às vezes você ajuda uma igreja nacional, local, mas Deus te dá uma oportunidade de você voar com asas de águia, ganhando almas em redor do mundo, como eu estou aqui ganhando. Ajuda-me a manter esta rede. Tá bem? A sua oferta em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Seja um voto, seja uma oferta, seja um dízimo de um destravamento. E a eternidade te revelará as almas que você ganhou. Ame a Jesus e a obra dele. Cuide da obra dele e ele cuidará de você e dos seus. Tá bem? Uma bênção atrai outra bênção. Um abismo chama outro abismo. Faça um voto. Anote aí o número do Pix. Soraya está colocando ali. Soraya é secretária pela fé. Eu nunca tive nem secretário e nem secretária. São pessoas que Deus levantam para me auxiliar de livre e espontânea vontade. Está ali o número do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira, 719918-62232. Oferta e dízimo não paga a bênção. O preço da bênção Jesus já pagou. Tá bem?
Já são 5h32. Vamos formar o coral internacional? Só nós podemos ter o coral internacional. Eita, esse coral é forte, é muito forte. Obra santa, porque o santo vence o profano. Obra santa do Espírito. Bom dia, Espírito Santo. Ei, café ruim. Obra santa do Espírito. Esta obra. Causa do Senhor. É, sim. Como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre Olha lá o bonequinho, Maria Luísa. Te abençoe, filha. muito amor. Vânia. Esta hora é decisiva. Eita. Ninguém detém, Que é isso aí, Soraya? Que bichinho é esse? ninguém detém. Esse bichinho eu não entendi. Nem Satã, nem o mundo todo pode Ah, Maria Luísa. ninguém detém. É obra santa. Esta causa do Senhor. É do Senhor, não é minha. Noivo vem chegando. Noivo está chegando. Suave amor. Aleluia. Sente Da unção. unção do sal. Que venha a unção do Salvador, porção dobrada. A noiva está preparada. De pureza, coisa pura e esplendor. Vamos entrar nas bodas, as esmeraldas azuis. Ninguém detém. A obra é santa. Ele canta lebais. Deixa-hari andecais. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar este amor. Ninguém detém. É obra santa. E canta, ele falai, andecai. Ninguém detém a obra de Deus. Como é gostoso sentir a presença de Deus. Olhar para o céu de madrugada, nas primeiras horas da manhã, e dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o Congresso Línguas de Fogo. O diretor é o Espírito Santo, é o Café com Jesus. É um programa que está abalando o Brasil. Deus abençoe Leandra, Soraya, Vânia, Gildete, Rodrigues. São tantos Rodrigues, são tantos Souzas, são tantos Oliveiras. Deus abençoe. De vez em quando você levanta a sua mão, viu? E abençoa o seu sobrenome. Aprenda, viu, Dislene, abençoar o seu sobrenome. Às vezes há na árvore genealógica uma maldição no sobrenome. Está entendendo, Elisete? Deus abençoe você, o Gutenberg. Está entendendo, Godoy? Abençoa o seu sobrenome, Godoy. Se tiver sangue no passado dos Godóis, Deus vai quebrar as maldições. Está entendendo, Nadir Barbosa? Meu Deus, entra na minha casa com sua misericórdia, Pai amado, preciso de ti. Sim, filha. Eu te abençoo e abençoo toda a sua árvore genealógica. Olha, hoje é sexta-feira. Hoje é 1º de julho. É hoje mesmo, não é? Aqui a folhinha, ó.
Veja o nome da folhinha. Bom dia, Espírito Santo. Fica aqui perto de mim. É a folhinha ungida que eu distribuo há mais de 25 anos para toda a Bahia. E hoje é 1º de julho. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia da quebra das maldições. E domingo, Santa Ceia, na Catedral da Bênção, em Salvador. Domingo é outro departamento, renovação de aliança. E relembrando a morte dele, todas as vezes até que ele venha. Domingo é Santa Ceia, mas hoje é quebra de maldições. Daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Abençoa a minha filha nessa oportunidade. Tá bem, Vânia? Cuide da obra de Deus, Deus cuidará da sua filha. É dando que se recebe. Então hoje é um dia poderoso. A vocês aí da minha querida Baixa dos Sapateiros, Taboão, Barroquinha, Nazaré, Tororó, vocês aí próximo à Fonte Nova, ao Pelourinho, a Barroquinha, Terreiro de Jesus, a nossa linda e querida Praça da Sé. Aqui também tem Praça da Sé. Ao povo do Largo das 7 Portas, da Baixa de Quintas, aos empresários e comerciantes da Baixa de Quintas, ao povo da rótula do Abacaxi, do Bonocô, da grande região do Vale do Ogunjá, Vale de Nazaré, são tantos vales, ao povo do Iguatemi, do Itaigara, da Pituba, do Campo Grande, do Corredor da Vitória, da Fazenda Grande do Retiro, a todo o povo da grande região também da Avenida Suburbana, Cidade Baixa. Salvador é assim, Cidade Alta e Cidade Baixa. Ao povo da grande região do Pituaçu, Piatã, Patamares, Deus abençoe Suzane, Vânia, a todo o povo da Avenida Paralela, do Leparque, do Alphaville, do Tocaia, da Estrada do Coco, Itapuã, Estela Mares, ao povo da grande região de São Cristóvão, Mussurunga, das Cajazeiras, Estrada Velha do Aeroporto, Boca da Mata, ao povo da grande região das Barreiras, da Ceasa, de Pernambué, quem chegou ali, Antoniete Ferreira Nogueira, bem-vinda, enfermeira amada. Hoje é um dia abençoado, vamos começar julho com muito. Além de hoje, domingo, na Santa Ceia, ICB Santa Inês, bom dia, meu tio, Bispo Daniel, peço oração pela minha caçula, Manuela, por sua saúde. Tá bem, pastora Priscila Oliveira, estarei orando pela sua caçula, eu ainda não conheço a Manuela. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe aí no estado do Espírito Santo. Pastora amada, ontem eu estava vendo você pela RBI, fazendo a leitura dos nomes. Cada vez mais linda e mais abençoada. Pastora Priscila. 46 minutos, Antoniete Ferreira, caindo muito hoje, é verdade, Antoniete. A coisa aqui toda hora cai, o espírito do cai-cai, está repreendido da internet toda a força maligna. Deus abençoe Priscila nos acompanhando,
pedindo oração pela caçula Manuela. Manuela, Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. A cura de uma mulher paralítica. Mas eu quero pedir a vocês, compartilhe o programa de ontem, o de antes de ontem e o de terça-feira. São programas que têm mensagens impactantes para o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia aí agora. Lucas capítulo de número 13. A Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta e lida e respeitada é a boca de Deus. Tá bem? Aqui no versículo de número 10 do capítulo 13, diz assim: ensinava no sábado, numa das sinagogas. Todos os sábados Jesus estava nas sinagogas, pregando, lendo e ouvindo. E às vezes no templo em Jerusalém. Sinagoga eram as igrejas espalhadas no judaísmo e até hoje, local de ler a Torá, de entregar dízimos e de adorar a Jeová, a Yahvé. E ele entra na sinagoga em um dia de sábado. E estava ali uma mulher. A Bíblia não fala o nome da mulher. Uma membro daquela congregação. Como Maria também era membro do departamento infantil de uma sinagoga. Jesus entra na sinagoga e ali estava uma mulher, uma frequentadora, uma membro daquela igreja. Está entendendo, Dilcevane, Lenice, Vânia? E ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E existe, missionário Daniel, espírito de enfermidade? Sim. Viu, Lourenço Aragão? Que é espírito de enfermidade? É um espírito que gera enfermidade. Existe espírito de rebelião, existe espírito de adultério, existem muitos espíritos ruins. Porque quando Lucifer caiu do céu, foi expulso, ele trouxe para a terra, infelizmente para a terra, a terça parte dos anjos maus, com maldade, para envergonhar a Deus através das criaturas. Espíritos de enfermidade. E eles se espalharam pelo mar, pelas águas, pelas matas, pelas pedreiras. A capetada se espalhou. Misericórdia. É muito capeta. Mas o reino aqui foi dado para os filhos dos homens. O homem veio da terra, está na terra, para implantar o reino de Deus. Então o pau quebra até o arrebatamento da igreja e a purificação da terra e o julgamento final. Enquanto isto não acontece, é a carne contra o espírito contra a carne, os principados e potestades e os espíritos de enfermidade, os espíritos de loucura, de depressão. A batalha constante. Por isso que nós temos que estar na Santa Ceia, na Bíblia, no jejum, na oração, no temor, e alimentando das coisas boas de Deus, para que o combate
seja no ringue espiritual e o inimigo derrotado. E a Bíblia diz que Jesus entra numa sinagoga e ali tinha uma irmã com espírito de enfermidade. Quem sabe há um espírito de enfermidade em seu corpo. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade hemorrágica há 12 anos, um bico doce alojado em seu útero. A Bíblia fala de pessoas que tinham espíritos de enfermidade alojado em várias partes do corpo. Por isso que é necessário, o que, missionário? A imposição de mãos, a unção com óleo e desintocar o inimigo que às vezes está oculto, intocado, alojado naquele membro, naquele órgão, naquele local. São áreas que eu entendo muito bem. Deus me fez entender o mundo bom e o mundo mau. Deus me fez compreender o mundo das trevas e o mundo da luz. Deus me fez entender o céu e o inferno. Eu não tenho dificuldade de compreender o reino das trevas e o reino dos céus. Deus me deu sensibilidade para isso e facilidade de comunicação. Então a Bíblia diz que esta mulher tinha um espírito de enfermidade alojado em sua coluna, em forma de hérnias de disco, de espandilose, de desvio na coluna, uma enfermidade tipo assim. E havia já 18 anos. Interessante que esta irmã aqui era da sinagoga. Ela tinha a Torá, ela conhecia os Pentateucos, ela conhecia os Salmos e os Provérbios, ela conhecia de cor o livro de Jeremias e de Isaías, de Ezequiel e de Daniel. Mas o espírito da doença estava nela. E aí? Precisava de uma ministração com a imposição de mãos. Se não houver imposição de mãos para certos tipos de enfermidade, o diabo continua, o mal continua, a enfermidade continua. Por isso que Jesus tocava em leprosos. Ele nem podia tocar, porque ele era nazireu. Mas ele tocava em leprosos, em cegos, em coxos. Ele tocou na mão de um defunto. Ele nem podia tocar, porque ele era nazireu, e nazireu não tocava em defunto, nem em pessoas com enfermidades da imundície. Mas ele tocava, porque ele está acima de todo o mal. E nós também temos que estar acima e crer na instrumentalidade de Deus através de nós nesta terra. Não tem esse negócio de orar pelo povo e mandar o povo embora. Tem que pôr a mão. As mãos, onde estão as marcas do Espírito, na ponta do dedo, para que haja transferência de autoridade. Se não pôr as mãos, às vezes a pessoa volta com o mesmo espírito mal agarrado em alguma parte do corpo. Aí os teólogos e doutores, os fariseus e escribas, não põem a mão no povo, não ora pelo povo, não ministra a santa unção. Aí a pessoa vem doente e volta doente. Porque os enfermeiros de Jesus têm nojo, têm medo, ou não crê, ou só querem o status, dinheiro, mas não quer fazer a obra como precisa ser feita. Porque os anéis de formatura e diplomas criam uma barreira.
Mas Jesus não tinha isso. Ele entra na sinagoga. E ele vê aquela irmã que há 18 anos viu Hudson, viu Amanda, Tatiana. Você sabe, Amanda, que lá na catedral a gente coloca a mão no povo. Se tiver espírito alojado, a pessoa cai, a pessoa vomita, a pessoa estremece, tem crise de tremedeira e o mal sai. Às vezes o diabo reage, não vou sair. Não vai o quê? Onde Jesus chega, o diabo tem que se pirulitar. E eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava curvada. A doença dela era na coluna e não podia de modo algum endireitar. Pela ciência, pelos ortopedistas, jamais ela voltaria a ter um corpo normal. Ela andava de cabeça baixa, carregando a Torá. E ninguém punha a mão sobre ela, rapaz. E hoje é a mesma coisa. Os fariseus e escribas só querem a cadeira de Moisés, não querem usar o cajado para derrotar as serpentes de Faraó. Aí só entrega a palavra. Vou entregar o recado. É recado sem recado. É oração sem ministração. Aí o doente volta doente, porque não ministrou conforme a Bíblia. Está entendendo, Elildes Almeida? Você entende. Tem que pôr a mão e expulsar o mal. É ordem de Jesus. E vendo Jesus, chamou a si, ao versículo 17, e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Primeiro Jesus ministrou a palavra. Mas a palavra só não é necessário às vezes? Não, missionário, não. Vocês lembram lá de Ezequias? Deus mandou a palavra através de Isaías que Ezequias está curado. Mas depois o próprio Deus receitou pasta de figos para a bênção ser completa. Vocês lembram de Paulo? Paulo receitou suco de uva para Timóteo, porque ele tinha gastrite, ou úlcera gástrica, ou úlcera nervosa. Então aqui, ó, Jesus mandou a palavra. Mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus falou. Agora ele colocou o selo. E impôs as mãos, plural, as duas mãozonas de Jesus, sobre ela. E logo endireitou e glorificava a Deus. Pedro e João também pegou na mão do paralítico e ajudou ele a levantar. Pedro orou por Enéas e pôs a mão no paralítico Enéas e ele levantou. Pedro deitou e orou sobre Tabita, que já estava morta, e ela ressuscitou. Imposição de mãos, ordenança de Jesus para o trabalho de cura divina. A palavra é importante? É. Mas tem o selo pelas impressões digitais que Deus colocou nas mãos de cada um que crê. Faça a obra de Deus direito, viu, Vânia?
Faça pela metade não, viu, Wagner? Unge com óleo, põe a mão, lança a palavra. Tem que ser completo o negócio, rapaz. A feira tem que ser completa. Tá entendendo, Luiz Carlos? Você entende. Faça a obra de Deus direito, viu? Faça pela metade não, viu, Zumora? Jesus pôs a mão, Amanda. Tá entendendo, Priscila? Ah, missionário, eu vou numa igreja aqui que o pastor não põe a mão em ninguém. É porque ele é um fariseu, ele não crê na Bíblia, ele não crê na ordenança de Jesus. Ah, missionário, ele diz que só a palavra é importante. Sim, mas há casos que tem que ter a imposição de mãos, o selo. Lá na Bíblia aí você vê profetas e apóstolos, o próprio Jesus ministrando a imposição de mãos. Viu Santana dos Anjos? Porque às vezes o espírito da enfermidade está alojado. Na boca faz a pessoa falar palavrão, beber cachaça, fumar drogas. Quantas vezes eu coloco a mão na boca das pessoas? No estômago, no coração, nas costas. Tem que fazer a obra certa. Vai lá na macumba para ver se a macumbeira não te dá um banho de folha, ou de descarrego, ou de pipoca. E às vezes as pessoas chegam enfermas na igreja e o fariseu, o escriba que está ocupando a cadeira de Moisés, só quer status, só quer a cadeira, mas não quer usar o cajado, o poder da imposição das mãos. Jesus entra naquela igreja, rapaz, e quebra todo o preconceito, todos os tabus, e abençoa o povo, viu, Anaildes Lages? Viu Milton Lima? Baby WS, Milton Lima, tá entendendo, servo de Deus? Agora veja o versículo de número 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, olha o príncipe da sinagoga aqui, ó. Sabe quem é o príncipe da sinagoga? Era o pastor titular daquela sinagoga onde Jesus entrou. Você está entendendo, Priscila? Cremos no poder da oração com imposição. É isto aí. Você é pastora, é sobrinha amada e é filha querida do meu irmão mais velho. Deus te abençoe, Priscila. Você é canela. Estava vendo você ontem na televisão. Está cada vez mais linda. Deus te abençoe, filha amada, sobrinha querida. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga. Olha o príncipe da sinagoga aqui. Indignado, porque Jesus curava no sábado. Ele ficou indignado. Sabe o que é um pastor indignado? Dor de cotovelo, inveja, porque aquela irmã era membro da igreja dele há muitos anos, e ele nunca pôs a mão nas costas dela. Ele era um metido à besta, queria o altar, queria os status, queria ser chamado de pastor, de príncipe, mas não executava a obra de Deus, só fazia pela metade. Mas Jesus foi lá quebrar o tabu. Aonde Jesus chega, quebra o tabu. Porque Jesus veio trazendo a verdadeira revelação do trono do Pai. Eita, ricanta elebais! Aquele príncipe da sinagoga ficou indignado porque Jesus curava no sábado.
e disse à multidão, olha o que ele falou para a multidão, o pastor da igreja: 6 dias há em que é necessário trabalhar, pois vinde para seres curados no dia de sábado, ou o povo quer bênção todos os dias. Pastor tem que estar disposto todos os dias. Está entendendo, Priscila? Não é só uma vez por semana, é toda hora que alguém precisar da sua bênção, da sua ajuda. Suas mãos não podem ser amarradas pelo orgulho, a vaidade ou a tradição. Mãos desembaraçadas para abençoar, como eram as mãos de Jesus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Sim. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita. Jesus chama aquele pastor de hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e a sua jumenta, e leva para beber água. Interessante que o príncipe daquela sinagoga era fazendeiro. Só estava preocupado com as éguas, com as mulas, com os jegues, com as jumentas, com os camelos, com as vacas e as girafas. Preocupado só com o seu rebanho, de levar para beber água sábado, domingo, todos os dias. Aí Jesus revelou que ele cuidava bem dos animais. Ele cuidava bem do caminhão, do trator, do carro. E por que não cuidava bem da casa de Deus? Tem gente que é assim, cuida bem da sua empresa, cuida bem da sua casa, mas despreza o cuidado pela palavra, das coisas estabelecidas por Deus. Ele cuidava bem da sua fazenda, era pastor fazendeiro. Jesus revelou aqui. E não convinha soltar, aí Jesus fala para ele e para a multidão que estava na sinagoga. Não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, esta crente, esta serva de Deus, esta obreira, a qual há 18 anos Satanás prendeu a sua coluna com artrose, com osteoporose, com hérnia de disco. Não convinha soltar, em seu hipócrita. Para quem tem o tempo disponível, use o seu tempo que Deus te deu para fazer a obra de Deus. Pregue e ore em tempo e fora de tempo, esta é a nossa missão. Prega e ore e abençoa em tempo e fora de tempo, porque Ele é o Senhor do tempo e não nós. Seu tempo não é disponível, seu tempo não é integral, então use os dons que está em ti. Paulo falou para Timóteo. Hoje não tem mais Timóteo, mas o Wagner está aqui e a Maria Oliveira Mari, a Vânia, o Daniel, nós estamos aqui com a mesma palavra e ministério dado por Jesus para o implante da obra dele na terra. Viu, Creonice? Você está entendendo, Creonice? Viu, Sheila Maria Silva? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Olha o que Jesus falou para aquele pastor incrédulo, aquele príncipe cheio de títulos, mas retinha a bênção de Deus para as pessoas.
Esta serva de Deus há 18 anos, Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Bem feito. Jesus fechou a boca de todos os obreiros e obreiras que era contra a cura divina no dia de sábado. Ficaram todo mundo envergonhado, ficaram envergonhados. Agora vejam, e todo o povo, os membros da igreja, aleluia! Os pastores ficaram de bicão e os membros da igreja ficaram felizes ao ver a irmã sendo curada. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus uma vez falou assim: aprendei-vos comigo, aprendei-vos de mim, sede meus imitadores. Paulo confirmou. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus, deixa ele ser o seu supremo pastor, seu professor, seu reitor, seu amigo. Aprenda com Jesus. Ministra a imposição de mãos. Ministra a unção com óleo. Ministra a água consagrada. Vá na casa daquela pessoa, arranca o diabo de lá que está naquelas caixas nos guarda-roupas. Faça a obra de Deus certa, séria, com autoridade. Porque o diabo é como cachorro vira-lata. Ele vai e volta e se esconde. É igual o gato rabugento. Ele vai e volta. Mas usa o fogo para espantá-lo. Use a água para espantá-lo. Faça a obra de Deus, porque a batalha é grande. Os principados e potestades de cada século atuam de uma forma. Busque as revelações e atualize o seu trabalho. Mas os princípios de Deus, não deixe para trás. Impõe as mãos. Expulsa, amarra, unge, repreenda. Unge os olhos, unge a boca, unge os ouvidos, unge as mãos. A missionária é tanto óleo assim? Tanto óleo assim mesmo. O irmão de Moisés, Arão, ele tomava era banho de óleo. Jacó acreditava no óleo, ele ungia até pedra. Paulo ungia com óleo. Jesus mandou, lá no capítulo 6 de Marcos, ungir com óleo. Enfermos, endemoniados. Está lá. Tiago, primeiro líder da igreja, também mandou ungir com óleo. Missionário, por que o senhor tem tanta invocação para o lado do óleo? É invocação santa, é princípio. O óleo representa o toque de Deus, o azeite de oliveira. Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes você chega em igrejas, não há cálice com óleo, porque falta alguma coisa. Tem que ter o frasquinho com óleo na bolsa, no porta-luvas do carro. É difícil levar um frasquinho como este? Às vezes você leva batom, leva caixinha de pó de arroz, ainda tem pó de arroz. Leva vidro de frasco de perfume, por que não leva o óleo? Você só quer a beleza da estética. E a beleza da missão que você tem a cumprir? Cumpra certo, viu? Jesus te ama, Priscila, Vânia.
Anaildes, Amanda, coloca na sua bolsa, viu, Amanda? Frasquinho com óleo. Uma hora você vai usar como arma de batalha espiritual, filha amada. Leiam hoje Lucas capítulo 13. Vejam que Jesus entra na sinagoga, uma igreja tradicional, liberta uma irmã com a palavra e põe a mão. As mãos. Foi nem a mão, foi as mãos, plural. Jesus meteu as mãozonas nas costas da irmã publicamente dentro da igreja. Sai dela, Satanás, espírito de enfermidade. Não é que a velha levantou? E o povo se alegrou? E o pastor ficou bicudo? Foi com dor de cotovelo. Que Deus usou alguém de fora para curar a membro da sua igreja, que era ofertante, dizimista, mas ele não dava assistência espiritual correta à mulher de Deus. Aí Deus usou Jesus naquela tarde ou naquela manhã de um dia de leitura da Torá. Estão entendendo? Aprenda, viu? Fica só ouvindo, não. Dê valor. Unge com óleo. O azeite de oliveira, não é óleo de soja, não. Óleo de soja é para fazer comida. O azeite de oliveira representa o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus chorou lá no Getsêmani, aonde tinham as prensas que imprensavam a azeitona e tirava todos os tipos de azeite para o uso espiritual, tinha também o azeite para alimentação, o azeite para iluminar as lâmpadas. Entendeu o que eu falei? Mas o mais fino era para o uso espiritual do templo de Deus e da administração da cura. Então, aprenda a fazer a obra de Deus direito. Unge o carro do seu marido. Se a pombagira entrar no carro, ela vai sentir o corpo dela todo coçando. Se ele for para um motel, o carro vai quebrar na porta do motel. Unge capacete do seu filho que tem moto. Unge o seu celular, notebook, construção da casa. Unge a carteira de trabalho. Eu mesmo, missionário, você pode ministrar, porque você é pastor, é o pastor da família. Jesus te deu esta autoridade. Eu vos dou poder. Eu vos dou autoridade. Você é a autoridade da igreja. No trabalho, em casa, no ônibus, no metrô. Está entendendo, Manuel? Viu, Santana dos Anjos? Preciso de uma igreja dessa, me dá um endereço aonde eu posso ir. Você mora onde, Santana? Me diga aí qual é a cidade, qual é o bairro. Se for Salvador, a nossa igreja no Largo das Sete Portas, 446. Está entendendo, Antoniette? Você entende, porque o apóstolo Doriel, tudo para ele é como eu. Óleo da santa unção, 6:21. Coloquei agora um frasquinho com óleo, uma latinha, o azeite de oliveira. Jesus orava no lugar certo, no Monte das Oliveiras. Jesus subiu para o céu do Monte das Oliveiras. Quando ele vier em glória, ele colocará o pé no Monte das Oliveiras. Como ele amava as oliveiras, como ele amava o azeite. Moisés, Abraão, Isaque e Jacó também. Coloque aí um pouquinho do azeite.
Mas o meu azeite está lá na cozinha, pega um pouquinho para consagrar para o trabalho espiritual. Tudo é possível para aquele que crê. Vai lá no hospital, onde aquela pessoa que está entubada, viu? Ah, é o santo dos olhos? É. Você tem autoridade para ministrar. Você é a pastor, o pastor, o obreiro da família. Se você negar Jesus, ele te nega também. Põe aí um pouquinho do óleo. Põe aí a água consagrada. Ataca o diabo com todas as armas, viu? Não é uma arma só, louvor e oração, não. É todas as armas para desentocar o cão. Coloca a caneta que você vai assinar papéis e documentos. Coloca aquele par de meias. Aquele presente que você vai dar para alguém. Aquele frasco com perfume. A mamadeira da criança, a fralda, os curativos. Viu, Elides Almeida? Elildes Almeida, não sei se estou lendo certo. Vamos falar com Deus, povo que crê na Bíblia, como eu creio. Por isso que vocês me ouvem. Vamos falar com Deus. Pastor Luiz Carlos, Machado, sul de Minas. Deus te abençoe, Luiz Carlos. Você, sua galega, e o povo lindo da minha querida Machado. Deus te abençoe, pastor querido, servo de Deus, que é homem também de rádio como eu, e entende a importância da comunicação. Deus te continue usando aí no rádio, viu? Sempre estou lhe assistindo, viu, Luiz Carlos? E Deus abençoe a sua galega. Se ela chegar aqui na Bahia, ela é chamada de galega. Vamos falar com Deus, príncipes, rebecas e princesas, em nome de Jesus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo mês de junho, pelas almas que ganhamos, e por encerrar o mês sem dever nada a ninguém, a não ser o amor. Eu continuo abençoando dizimistas e ofertantes que estão fazendo um voto para que agora em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro estejam enviando uma oferta de amor através do Pix para ajudar esta rede de 7 emissoras conectadas, falando para todo o Brasil, África, Ásia, Europa, Américas e Oceania. Obrigado pelas almas que estamos ganhando em redor do mundo, através da palavra de edificação, cura divina e prudência espiritual. Pai, eu continuo abençoando o programa de terça-feira que eu apresentei aqui, e muita gente está compartilhando. O programa de quarta-feira, de quinta, ontem, e também o programa de hoje. São tantas milhares de pessoas compartilhando em suas redes e me ajudando a ganhar almas em todo o Brasil e fora do Brasil. Eu te agradeço pelo mês de junho. Eu abençoo julho, a nossa convenção internacional em Brasília, onde estaremos abençoando
até o presidente da República que estará ali conosco, nem que seja em um culto especial, ele já confirmou. Eu abençoo o mês de julho que começa hoje. Os grandes cultos que teremos na catedral, na sede hoje de quebra de maldições. E a grande Santa Ceia, domingo, a Santa Ceia intitulada Ministerial. Abençoa o nosso Ministério Bahia. Pai, eu estou orando, abra os céus e consagra esta água que esta pessoa está segurando e orando comigo. A caneta que vai assinar documentos e papéis e contratos. Muitos estão segurando um frasquinho com óleo, uma garrafinha, uma latinha com óleo. Que este óleo, o azeite, tenha a unção do Espírito Santo para acender a lâmpada da vida e para ministrar as ministrações que a palavra determina. Eu oro por este par de meias, por estes curativos, notebooks, mamadeira, caixa com medicamentos, que estas pessoas apresentam a ti. Esta pessoa que está com a mão na cabeça, eu repreendo este espírito de enfermidade, este espírito depressivo, este espírito suicida, esta enfermidade nos neurônios, esta esquizofrenia, amnésia, Parkinson, esquecimento, insônia, pesadelo, que haja um milagre. Este AVC, este câncer na tireoide, nos maxilares, na língua, nos dentes, este câncer no esôfago, no estômago, nos seios, este câncer no fígado, no baço, nos rins, nos pulmões, este coronavírus, estes nódulos, estes trombos, que desapareça destes pulmões, deste coração, da veia aorta, da veia mamária, esta angina, este infarto, este ressecamento, esta infecção, esta hemorragia, este câncer no ovário, no útero, na próstata, nos testículos, este câncer na cabeça também, na medula, nos nervos, esta artrose, esta osteoporose, artrite, pressão alta, baixa, desregulada, insônia, pesadelo, medo, angústia, pavor, ódio, este espírito de rejeição, este espírito de hérnia de disco. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando esta maldição que veio do avô, da avó, nas mulheres da família, nos homens, que veio lá da roça, do sítio, da fazenda, dos cafezais, das plantações de cana, de cacau, de trigo, de soja, que veio lá daquele curral, lá daquela guarda, lá daquele pé de abacateiro roxo, de jaqueira mole, todo o mal que veio lá daquele cemitério, todo o mal que foi feito com sangue de ave, de bicho, de animal, sangue de menstruação, macumba que foi feita com roupa íntima. Eu te conheço, Satanás, e você sabe que eu te conheço. Deixa este corpo, esta vida, demônio do suicídio,
que está dentro deste quarto. Deus me revela. Saia deste guarda-roupa, destas caixas, destas paredes mofadas e úmidas. Todo mal que entrou pela boca, através daquele abará, daquele acarajé, daquela comida preparada para Exu, e os Exus até hoje vingam da família por causa do sobrenome. Todo mal que veio lá da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, das matas, das cataratas, das pedreiras. Eu quebro toda a maldição do passado e profetizo a libertação, a cura divina. Eu estou profetizando, porque posso profetizar. Eu conheço e entendo o mundo espiritual. Eu te amarro, Satanás, espírito do suicídio, espírito da pedofilia, da pederastia, espírito da pornografia, da cocaína, do crack, demônios. Saia desta família, saia. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Saia desta casa, deste quarto, deste carro, desta moto, espírito do suicídio, do assassinato, do roubo, do tráfico. Sejam abençoados por Deus, pela força da minha fé, em nome de Jesus. Levante os braços, respira fundo, como fala a pastora Raquel, 3 vezes. De novo, outra vez, bata no coração, marca passo espiritual, bata aí, Luiz Carlos. Aperta o estômago, seios, coluna, os braços, bata os pés aí no chão, bata na cabeça, pressão alta, pressão baixa, neurisma cerebral, AVC. Viu, Descovando? Faça o exercício, filha. Faça o exercício. Pega o óleo, unja a boca da sua filha, seu filho que fuma maconha, vai lá, unja a boca dele. Se ele fizer, ó, você expulsa, é demônio. Porque não aceita não, viu? Unja a mão, unja o carro, unja a moto, unja a cama. Ih, missionário, é tanto óleo assim, unja a porta, unja a janela, unja o seu cartão de crédito, faça um voto de mandar um Pix para ajudar esta rede internacional. Ame Jesus como eu amo, ame as almas como eu amo. A oferta não compra a bênção, ajuda a levar a bênção, e aí a bênção retorna para você em porção dobrada. Entenda, viu? Soraya está colocando ali o número do Pix. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Faça o voto por alguém de sua família. Beba água ungida. Profetiza, você vai assinar aqueles papéis hoje ou amanhã, ou segunda-feira lá no banco. Creia, Rita. Tome posse. Unja certidão de casamento, que está uma baderna, aliança. Tá entendendo, Rita, Ângela? É batalha, filha. Vocês são discípulos do ministério do missionário Daniel de Oliveira. Aprenda comigo. Jesus falou, aprendei de mim. Eu aprendi com Jesus. E eu os ensino como batalhar no mundo espiritual pela revelação da palavra. Deus os abençoe. Daqui a pouquinho estarei na Catedral da Bênção. Manhã, tarde e noite, quebra de maldições. E domingo, Santa Ceia ministerial. Eita! A glória de Deus manifestará.